Luiz, deixa eu te perguntar. Você disse que. Não, o pessoal adora a Luciana aqui, né? Eu também. Já te amamos, Luciana, é isso aí. Luiz, você participou então dessa nota técnica, né? Participei, então, sim, participei. Então, queria assim: a Luciana fez uma apresentação do conteúdo técnico da nota técnica, quais são as informações mais relevantes. Minha pergunta para você agora é: qual é a conclusão ou as conclusões mais relevantes dessa nota técnica? Veja, a nota técnica é dividida em duas partes. Eu fiz mais a parte que não é a Amazônia, e a Luciana fez mais a parte da Amazônia, embora nós três estejamos assinando isso, ela, eu e o Carlos Nobre. Tá. Essa nota técnica. Basicamente, qual a parte que você fez? Eu fiz o que não é a Amazônia, o Brasil, mas não a Amazônia. Tá então, bom. os outros biomas, né? Os outros biomas. Eu não vou falar sobre a Amazônia com a Luciana. Claro, tá bom. Né, ensinar o Padre Nosso para o vigário. Mas, basicamente, a conclusão é essa. Mais ou menos, essa nota técnica foi uma espécie de recapitulação do livro O Ecocídio, né, tirando a parte da Amazônia, porque deixei para ela. Mas, então, peguei o Pantanal, peguei o Cerrado, Mata Atlântica, a Caatinga. Só não peguei o Pampas, porque não tenho muito dado sobre os Pampas. Mas também é uma situação que a gente sabe, inclusive, de desertificação. E é isso, quer dizer, que você tem hoje uma situação em que o Brasil está num processo muito acelerado eu diria, de extermínio da natureza, né? De extermínio da natureza. E não é só o Brasil, né, Mauro? Nós estamos, de forma geral, os países tropicais, a inserção do Brasil e desses países tropicais, países da África, países do Sudeste Asiático, Indonésia, etc., desse mundo malaio, de forma geral, isso, exatamente. Então, basicamente um livro até pequeno, né? Um livro que não é grande, os outros livros que eu tinha escrito, porque é um livro só sobre o agronegócio, né? Só sobre o agronegócio brasileiro, só sobre a malignidade do agronegócio. Eu vivo dizendo isso, repetindo, já falei 1 milhão de vezes, e vou falar mais uma vez: o agronegócio é o inimigo público número 1, ou o inimigo privado número 1 da sociedade brasileira e da sociedade sul-americana, pelo menos aqui do Cone Sul. Então, essa aí, não só do Cone Sul, também o que está acontecendo na Bolívia é terrível em relação ao agronegócio. A Bolívia está com níveis de desmatamento muito semelhantes aos do Brasil. Então, e é o que o Luciano falou, a questão do agrotóxico, né? Se nós pegarmos dados da FAO, 1990 até 2021, os dados da FAO vão até 2021, o Brasil quintuplicou, multiplicou por mais de 5,1, o uso de agrotóxico. É o terceiro país que mais aumentou o uso de agrotóxicos. Os dois primeiros são... O primeiro é o Paraguai, porque os dois grandes departamentos do Paraguai, que são limítrofes com o Brasil, basicamente são tomados por fazendeiros brasileiros. E o segundo é o Peru, que está num processo também de devastação brutal, aliás, com um governo de direita, ou extrema-direita, etc, etc. E o terceiro é o Brasil, né? E você pegar o mundo todo, a média do mundo todo, de 1990 a 2021, aumentou 62%, na média mundial, 62%. O Brasil multiplicou por 5. Multiplicou por 5, 5,1. Então, você vê que o Brasil está num processo de autodestruição enorme, e nós temos ainda poucos dados, viu, Mauro? Nós temos poucos dados sobre o impacto do uso de agrotóxico no Brasil como um todo, porque é bem difícil de aquilatar isso, as avaliações são complicadas, porque existem outros fatores, etc. Mas existem professores, agora não tenho o nome deles no presente, não lembro mais, professores do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal, que mostram impactos diretos sobre a população do estado do Mato Grosso do Sul, que são brutais, são brutais. E a gente pensa que a gente está longe, e, portanto, menos aqui em São Paulo, menos atingidos. Não é verdade, nós estamos sendo atingidos de forma brutal, não só por causa dos agrotóxicos, por causa dos incêndios, né, os incêndios que ocorreram aí no ano retrasado, aqui no estado de São Paulo. É evidentemente que é o seguinte: não tem jeito de nós termos qualquer futuro se nós mantivermos a inserção do Brasil no sistema agroexportador internacional. Não existe essa possibilidade, né?
Não existe essa possibilidade, e aí todo mundo tem culpa no cartório. O Brasil é o primeiro a ter culpa no cartório, mas a China também tem, porque a China é a grande importadora. E o grande problema que nós vamos ter que defrontar no futuro é a inserção do Brasil no mercado, na União Europeia, no Mercosul e na União Europeia, porque isso vai aumentar enormemente a demanda. Além de arruinar a agricultura europeia de vez, ele vai aumentar enormemente a demanda de commodities agropecuárias da Europa, do Brasil em relação à Europa, e isso vai ser um estímulo, vai ser um acelerador enorme do desmatamento. Então, a gente tem que pôr o pé no freio, tem que falar para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, grande presidente do Brasil, no qual eu votei e vou votar de novo, que esse acordo é um acordo suicida para os dois blocos, para o Mercosul e para a União Europeia. Nós temos que desglobalizar a economia. Você me mandou ontem, eu tive tempo de ler já, esse trabalho aí, né? Exatamente, esse trabalho que foi publicado. Agora, no dia 21, eu acho, ontem, ou anteontem, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? O PNUMA, né? Fala em português e em inglês é o NEP. Esse é o trabalho, né? Aliás, Mauro, eu fiz os cálculos, é mais de 30. Porque, veja, porque se você pegar os dados deles mesmo... Luiz, uma coisa só para quem não está só ouvindo, é uma reportagem que saiu na Folha ontem, com base nesse estudo do PNUMA, dizendo que para cada $1 investido em proteção na natureza, o mundo gasta $30, ou segundo Luiz Marques, mais de $30 para a destruição. Estamos ferrados, né? Então, você veja, isso aí, só para o pessoal saber, tá certo? Chama-se o Estado das Finanças para a Natureza em 2026, 2 pontos, natureza no vermelho. Esse é o artigo, esse é o título do artigo que saiu, Estado das Finanças para a Natureza em 2026. Então, o que eles dizem lá é que é só pegar a maquininha de calcular. Em 2023, e tão somente em 2023, vamos somar os anos anteriores, o financiamento do sistema financeiro global para a proteção da natureza foi de 220 bilhões de dólares. 220 bilhões de dólares, guardem esse número. O que foi financiado em termos de atividades destrutivas da natureza? 7,3 trilhões de dólares. 7,3 trilhões de dólares foi o que o sistema financeiro canalizou para atividades destrutivas. Desmatamento, subsídios para os combustíveis fósseis. O Brasil é um grande subsidiador dos combustíveis fósseis, né? Então, 2, tanto trilhões de dólares foi em subsídios para os combustíveis, para a extração e produção e refino de combustíveis fósseis. Você vê que é uma situação completamente delirante, certo? É delirante, é uma coisa... Isso foi feito, veja, isso foi publicado para essa reunião de Davos. Eles aproveitaram a reunião de Davos, que termina hoje, né? Hoje, dia 23, para ver se sensibilizava lá os bilionários. Nessa reunião de Davos, porque estava lá o Trump, inclusive, não se tocou no assunto mudança climática, porque na reunião de Davos anteriores, eles faziam lá um monte chamavam aquele grande cientista, Johan Rockström, para falar sobre isso, um sueco lá que trabalha hoje em Berlim e tal. Agora não, agora é só geopolítica, entendeu? A questão da geopolítica, a questão de quais são os riscos para os negócios da geopolítica. Ou seja, basicamente, o que nós vemos é o seguinte, caiu cada vez mais a máscara, entende, Mauro? Antigamente, aqueles milionários ficavam todos, com aquelas senhoras com histórias de pele, aqueles senhores de cartola, ficavam ali falando, nossa, mudança climática, que coisa horrorosa. Agora, apertou o cinto, eles não falam mais disso, cara. Então, aquilo que a Luciana estava falando anteriormente, a questão do aumento do negacionismo, é brutal. É brutal, e isso está acontecendo em todos os lugares, em grande parte por causa das Big Techs. Sim. As Big Techs estão... Eu vi essa semana, Luiz, porque agora quem assumiu a presidência do G20 são os Estados Unidos. E que o Trump, o Trump, enfim,
cortaram os 15 grupos de trabalho para apenas 5 e que os grupos de sustentabilidade e meio ambiente desapareceram e que no lugar deles surgiu um grupo de geração de energia. Exatamente isso, certo? Quer dizer, olha, o que é muito impressionante, Mauro, saiu ontem um artigo do Jamil Chad, não é um artigo, uma entrevista que ele deu sobre a pobreza nos Estados Unidos. Uhum. A pobreza nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo, blá, blá, é hoje em níveis que são algumas vezes comparados a Bangladesh. Entendeu? Então, e é um país concentracionário do ponto de vista do número de prisões. Quer dizer, é o país que tem o maior nível de aprisionamento do mundo, não só em termos absolutos, como em termos relativos também. E no sul dos Estados Unidos, nos estados do sul dos Estados Unidos, uma pessoa em cada 100 pessoas está na cadeia. Isso é um nível inimaginável, certo? Imaginou que uma em cada 100 pessoas está na cadeia nos Estados Unidos. E a grande parte deles é pessoas negras ou latinos, né? Então, uma criança negra nascida hoje, um menino negro nascido hoje nos Estados Unidos, tem 3 vezes, um em cada 3 meninos negros vai para a cadeia nos Estados Unidos. Um em cada 17 vão para a cadeia, se for branco. Né? Você vê que é um país de um racismo brutal. Quer dizer, os Estados Unidos, eu até escrevi um artigo sobre isso, é o modelo da distopia contemporânea. Uhum. E eles elegeram o Trump. O Trump não subiu lá, não desceu, ou não subiu dos infernos. Ele foi eleito, tá certo? Então, é um país que está completamente numa trajetória de desastre completo, inclusive mental, inclusive cognitivo, inclusive ideológico. É uma regressão brutal. A gente tem aqui não imitar os Estados Unidos. A gente tem que sair dessa trajetória. Já se tem um balanço, Luiz, do fiasco, do fracasso da COP30 aqui em Belém, ou ainda não? Bom, houve vários, né? Houve vários textos, artigos, etc. É evidente, né, Mauro? Veja, houve 30 COPs, né? Dessas 30 COPs, apenas uma citou na declaração final a palavra combustíveis fósseis. É a COP 28. Só uma vez. Só uma? Só uma. Foi na COP 28, em Dubai, paradoxalmente, país que vive do petróleo, cujo diretor da COP era o diretor da companhia petroleira lá estatal de Dubai. Lá. E o que eles falavam transition away from fossil fuels, né? Transitar para fora dos combustíveis fósseis. Essa palavra, transição para fora dos combustíveis fósseis, é a única vez que ela foi mencionada numa declaração da COP, que se chama COP, a Conferência das Partes para a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Tá certo? É como se você fizesse um congresso, sei lá, de oncologia e não pudesse falar na palavra câncer, certo? Ou não pudesse falar na palavra cigarro, certo? Quer dizer, é de um ridículo completo. E você sabe que na COP30, lá em Belém, aquela casa lá fundamental que tem em Belém, que é a casa do Nazaré, lá, daquela festa do Nazaré, foi tomada pela Bayer. E quem estava trabalhando nessa casa, que era administrada pela Bayer, era o Carlos Fávaro, o ministro do agronegócio. Não é mais ministro da Agricultura, é ministro do agronegócio. Estava despachando direto ali da casa da Bayer. Quer dizer, então, é evidente, o Haddad, desculpe, o Haddad, o ministro da Fazenda, fez uma declaração aí mês passado, dizendo que o Brasil, só em renúncia fiscal, dava para o agronegócio 158 bilhões de reais por ano. 158 bilhões, B de Brasil, bilhões de reais por ano. Quer dizer, e aí ele termina a frase dizendo, vamos negar que nós estamos subsidiando o agronegócio? Essa era a frase dele. Né? Então, o Brasil tem que superar o agronegócio. O agronegócio é o nosso inimigo principal.
Sim. Agora, Luiz, você tem essa questão, tem o tema agronegócio e tem o tema de exploração dos combustíveis fósseis. E aí foi muito chocante, eu estava viajando, porque uma das questões referentes à Foz do Amazonas, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, ou margem equatorial, como queiram, é a garantia dada pelo presidente Lula, pela presidenta da Petrobras, pelos porta-vozes governamentais, de que não havia risco zero de acidente, segurança completa para a exploração do petróleo lá. E, cara, eu estava viajando, no comecinho de janeiro, já teve o primeiro acidente, nem chegou no petróleo ainda está no meio da perfuração, e já teve um acidente, pelo que eu vi, a Petrobras minimizou e tal, mas suspendeu os trabalhos, pelo que eu vi, foi bastante grave do ponto de vista do vazamento, né? Então, a Agência Nacional do Petróleo está querendo, e o IBAMA também estão querendo um relatório. Até onde eu li, são 30 mil litros de fluidos que são necessários para perfuração, que são altamente tóxicos, que escaparam para o mar. Então, já isso você vê nas primeiras semanas aí que eles começaram a fazer o negócio, já deu essa caca, e é óbvio que tem que dar essa caca. Vai dar essa caca, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque o IBAMA cansou de dizer isso. Ali tem a famosa corrente equatorial, que é extremamente forte. Primeiro, portanto, existe já uma pressão muito grande do próprio oceano, né? Uma força de carregamento do oceano muito forte, e você tem uma chance zero de que, se houver qualquer vazamento, isso vai chegar na praia. Né? E ali o Brasil está transgredindo. Chance zero se diz de não chegar na praia. Vai chegar na praia. Vai chegar na praia. Chance zero porque tem chance zero de conter. Né? De conter, eu me exprimi mal. Tá. Né? Por causa da velocidade, da força. O Brasil está transgredindo um tratado do qual o Brasil é signatário, da Organização Internacional do Trabalho, que reza que, para que haja qualquer iniciativa desse tipo, é preciso que haja o consentimento das populações. As nações indígenas que moram no Amapá não deram esse consentimento, eles são as mais imediatamente atingidas. Então, o Brasil está transgredindo um tratado, está ilegal, está na ilegalidade em relação a essa questão. Né? Isso não está sendo dito de forma muito clara na imprensa, mas isso aí é uma questão absolutamente fundamental. Nós estamos simplesmente desconsiderando o interesse das populações que estão imediatamente envolvidas nisso. E quem é que quer isso, Mauro? O presidente do Senado, o senhor Alcolumbre. Aí Sim. Nós voltamos mais uma vez àquela questão do Luciano. Nós temos que varrer o Congresso Nacional, limpar, fazer uma faxina no Congresso Nacional e tirar toda essa gente que está lá. Não me canso de repetir, 513 deputados, 324 são da Frente Parlamentar da Agropecuária. Esses caras têm que ir para a rua. Eles têm que ir para a rua. Tá certo? Sem prejuízo das consequências jurídicas sucessivas. Mas eles não podem ser reeleitos. Sim. Se a gente for reeleger essa turma, nós estamos querendo morrer. Certo? É aquela síndrome de Estocolmo. Você gosta do torturador. Você se apaixona pelo torturador. Reeleger esses caras é síndrome de Estocolmo. Incrível, incrível. O Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa, ou melhor, deixa eu trazer questões que o pessoal está apresentando para você aqui. O Marcos Rigo mandou aqui 2 super stickers e aí fez uma pergunta. Professor Luiz Marques, já não é hora de discutir o projeto de país lulista e buscar construir alternativas que realmente têm propostas reais para minimizar o colapso? Eu aqui aproveito a informação que a Luciana deu, né? De que está havendo uma aceleração em vez de redução da área desmatada na Amazônia para plantação de soja e criação de gado, né? Certamente. Quer dizer, olha,
o Lula é a alternativa disponível no momento. Nós temos que construir alternativas mais radicais, mas isso é uma questão de uma construção política. Quer dizer, em 1980, o Lula e outras pessoas criaram o Partido dos Trabalhadores, que a gente pode dizer que foi um grande momento, um verdadeiro cisma, né? Um verdadeiro terremoto na história política do Brasil. Pela primeira vez, um partido que era um partido de trabalhadores, né? Não de intelectuais ou de banqueiros ou coisa do gênero, estava surgindo, emergindo na história do Brasil. Esse partido, ao longo desses últimos 45 anos, se desvirtuou muito, perdeu muito do seu projeto inicial. Então, eu não tenho nenhuma... O Partido dos Trabalhadores é o partido mais importante. O PSOL é uma cisão, ele nasceu de uma costela do PT e é um partido mais avançado do ponto de vista, pelo menos grandes setores do PSOL são muito mais avançados do ponto de vista da questão socioambiental. Mas o que eu vejo é muito claramente o seguinte: os movimentos sociais eles estão muito adiante, muito mais avançados do que o sistema político, do que os partidos políticos. Então, os movimentos sociais, essa renovação, essa construção de uma alternativa, ela tem que, de alguma maneira, ela vai ocorrer com ou sem os partidos. Se os partidos entenderem isso, eles vão junto. Se os partidos não entenderem isso, eles vão ser jogados pela janela. Eles vão ser defenestrados. Porque a força vital da política brasileira está nos movimentos sociais, não está mais nos partidos. E os partidos têm que acordar para isso. Eles têm que, mais uma vez, entender qual é a demanda social real, ao invés de ficar fazendo gracinha com o agronegócio e com a extrema-direita brasileira. Certo? Então, a gente tem que sair da defensiva, a gente tem que passar para a ofensiva, porque a defensiva leva a sempre mais e mais perda de terreno. Então, não adianta a gente querer achar que a gente, na defensiva, vai conseguir avançar, a gente tem que partir para a ofensiva. Agora, isso supõe o quê? O Luizinho aqui não tem condição nenhuma de dizer como é que vai fazer isso. Isso tem que sair dos movimentos sociais, né? Do MST, sobretudo, que é o movimento social mais importante do Brasil no momento, o mais antigo, né? Foi criado em 1984, o primeiro congresso em 85, tem já aí, portanto, mais de 40 anos já de história. É desses movimentos sociais, movimentos negros, quilombolas, movimentos feministas, movimentos estudantis, etc., que tem que criar essa dinâmica de superação dessa inércia do PT, né? E, de alguma maneira, também do PSOL. O Romualdo Júnior diz assim: professor, Lula e o PT são cúmplices do agronegócio. E o Rogério Rabelo, Evolução, faz uma pergunta para você, não sei se você sabe responder, eu não sei. Professor Luiz Marques, o clã Capobianco, ele está falando do Capobianco, que conheço, inclusive. Sim, do Ibama. Do Ibama, secretário executivo, o secretário executivo, né, do Ministério do Partido Verde, eu acho. Do Meio Ambiente. Do rei da rede, do PV, um dos líderes da rede, né, atualmente. Isso. Né? Então, ele está falando deste Capobianco e está falando também da Anama. Que acho que é o Ministério do Meio Ambiente, suponho. Que é uma entidade municipal de municípios relativamente ao meio ambiente. E aí ele diz assim: são parceiros da desnacionalização de ativos naturais, segurança energética, hídrica, paulista, nacional. Eu não conheço. Eu não tenho condições de responder esse fato, mas eu talvez gostaria de discutir um pouco a premissa da pergunta. Eu tenho pessoas ficam falando, terras raras, o petróleo, etc., tem que ser nacional. Não, não é que ser nacional ou internacional, não existe CO2 do bem, tem que acabar com o petróleo. Segurança energética é a maior balela. Segurança energética significa sair do petróleo, não é nacionalizar o petróleo, é sair, porque o petróleo é a causa hoje principal no mundo, não no Brasil, mas no mundo, e o Brasil em segundo lugar, da insegurança energética. Né? Basta nós lembrarmos o seguinte, que os reservatórios naturais hoje, que levam água e energia para as hidrelétricas, estão cada vez mais baixos.
E isso não se dá, isso se dá por que nós estamos hoje, em 2026, em 23 de janeiro, nós estamos com 21% do volume útil do sistema Cantareira? Porque não está chovendo. E por que não está chovendo? Por causa de todo o desequilíbrio energético, do equilíbrio climático, inclusive por causa dos rios voadores que estão chegando em menor quantidade. Acabou a Luciana de dizer isso. Estão chegando em menor quantidade aqui no Sudeste e no Sul. E por que está acontecendo isso? Por duas razões. Por causa do agronegócio e por causa do petróleo, por causa da queima de combustíveis fósseis. Uhum. Então, é evidente, tá certo? É evidente que segurança energética significa nós sairmos desse modelo. Uhum. Né? Não é simplesmente nacionalizar o petróleo, etc., porque aí significa o quê? Achar que existe CO2 do bem. Né? Que se a emissão for feita por capital nacional, ela é boa. Certo? É isso que a gente tem que sair. A gente tem que sair desse primeiro modelo do século XX do nacionalismo. O nacionalismo foi muito importante no século XX. Não quero dizer que a gente tem que entregar o petróleo para os gringos, não é isso. Eu estou querendo dizer que a gente tem que parar de explorar petróleo. Isso supõe sacrifício da sociedade. Supõe sacrifício. Não adianta achar que isso é oportunidade de negócios. Isso é a conversa do John Kerry, lá dos Estados Unidos. Não existe, não é oportunidade de negócio. É, basicamente, uma situação de emergência total, extrema, que supõe, para que a gente consiga sobreviver àquilo que vem, apertar o cinto. E quem que pode apertar o cinto, Mauro? Os ricos. Porque os pobres não têm mais o que apertar o cinto. E, portanto, é uma situação claramente social, de luta de classes. Os ricos têm que ser despossuídos do seu poder de decisão que eles têm hoje. Perfeito. Tá certo? Olha, eu vou dar um dado para vocês. O James Hansen, que é o maior climatologista aí, tá certo? Cientista do clima, mais tradicional, meio patriarca da coisa. Acabou de fazer uma previsão que em 2027, o ano que vem, quando chegar, portanto, o novo El Niño, a média global, o aquecimento médio global vai bater em 1,7. Né? Nós estávamos agora em 1,55 em 2024. Vai bater em 1,7. Gente, em 2015, nós batemos pela primeira vez em 1 grau Celsius. Em 2027, portanto, 12 anos depois, nós vamos ter aumentado 0,7 graus Celsius. Isso nunca ocorreu na história do planeta, na história geológica, não é na história dos homens, na história geológica do planeta. Essa velocidade, porque o planeta já teve muito mais quente, na época dos dinossauros lá, mas ele nunca ocorreu, o aquecimento nunca ocorreu nessa velocidade. E o grande problema do aquecimento não é a magnitude do aquecimento, é a velocidade dele, porque se você tem um aquecimento que é muito rápido, você não consegue se adaptar. Se esse aquecimento ocorresse no nível de 1000 anos, a gente se adaptava. Mas ocorrer em 12 anos, esquece. E não vai parar em 1,7. Ele vai para 1,8 depois, e vai para 1,9. Até o final dos anos 30, nós vamos chegar em 2 graus. A humanidade nunca viveu num planeta 2 graus Celsius em média mais quente do que o período pré-industrial. Nunca. Porque a última vez que aconteceu isso foi há 3 milhões de anos atrás. E a nossa pobre e joveníssima espécie tem 300 mil anos. Sim. Certo? Então, a gente acha que a gente pode se pautar pela economia, mas a gente não pode se pautar pela economia, a gente tem que se pautar pelas coordenadas biofísicas do planeta. Porque a gente não vive de dinheiro, a gente vive do ar que a gente respira, a gente vive da água que a gente bebe, a gente vive da comida que a gente come. É isso que a gente tem que entender que é prioritário. Não é se a balança comercial vai ser positiva ou negativa. Sim. Como dizia a velha Maria da Conceição Tavares, ninguém vive de estatística, né? As pessoas Exatamente, vivem a vida. E nem de ouro, e nem de dinheiro. Olha que interessante, você começou, logo um pouquinho antes de você começar essa última intervenção sua, o Eduardo Alicate disse o seguinte: professor, sou agricultor no Espírito Santo e esses corredores de umidade da Amazônia influenciam as chuvas aqui. Já sentimos isso. Há estudos sobre mitigação dessas alterações? Ou seja, há ciência prática sobre o que fazer? Existem, né? Existem estudos muito claros sobre o que nós podemos fazer
A gente tem que restaurar aquilo que a gente destruiu. Tá certo? A gente tem que restaurar. O Brasil se comprometeu em 2015, no Acordo de Paris, a restaurar 20 milhões de hectares, ou seja, 120 mil quilômetros quadrados. 120 mil quilômetros quadrados. 120 mil quilômetros quadrados é pouquíssimo. A gente perdeu. Veja, um dado que acho que é importante, né? De 1985, MAP Biomas, de 1985 a 2024, 40 anos, o Brasil perdeu 1.117 mil quilômetros quadrados de áreas naturais. Em 40 anos, 1.117 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia de contexto, o Pará tem 1.248 mil quilômetros quadrados. A gente perdeu praticamente um Pará em áreas naturais. O Pará é o segundo estado maior do Brasil. A gente perdeu quase um Pará inteiro em áreas naturais em 40 anos. O Brasil estava se propondo a restaurar 120 mil quilômetros quadrados. É mínimo. Mas nem isso fez. Tá certo? Então, sabe, quer dizer, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, é um Estado completamente comprometido com o agronegócio. Uhum. Se a sociedade não exigir do Estado, o Estado brasileiro, os governos nunca vão fazer nada, gente. Ele tem que levar em consideração o seguinte: os governos só vão fazer se a sociedade exigir. Porque o governo está lá para manter a sua governabilidade. Tá certo? O governo não vai fazer nada, gente. Isso é uma ingenuidade. Ele só vai fazer quando a sociedade obrigá-lo a fazer. Isso supõe o quê? Usar a arma do voto, mas não só a do voto, usar a organização política, a organização de massa, a organização sindical e assim por diante. É isso que precisam fazer. Qual é a estratégia? A estratégia é restaurar. Não tem outro jeito, não tem bala de prata tecnológica, não tem Embrapa que vai fazer milagre, não tem nada que vai fazer, não tem isso. Nós temos que pensar que a natureza tem as suas leis. A economia não tem leis. Quem tem leis é a física. E se a gente não se adapta a essas leis, a gente dança. É isso que a gente tem que entender. A economia não tem leis, isso é papo furado de economista. Entendi. Muito forte, muito forte. Luiz, pelo que eu estou entendendo, para encerrar, demos já uma boa... Estamos aqui já há bastante tempo conversando. Se a gente olhar para o horizonte, você falou, né? Então, nos próximos 15 anos, final dos anos 30, né? Chegando lá perto de 2040, se hoje nós já estamos vivendo os sinais já bem relevantes do fim dos tempos, daqui a 15 anos o fim dos tempos chegarão, né? Daqui a 15 anos, o que a gente vai ter no planeta vai ser um negócio que a gente ainda, acho que tem até dificuldade de imaginar, né? Exatamente, Mauro, exatamente, porque os impactos eles são exponenciais, quer dizer, um impacto entre 1 grau e 1,1 de aquecimento, ele é menor do que o impacto de 1,1 para 1,2. Ele é muito menor, ele é desproporcionalmente menor. Então, a cada 10º de grau que o planeta aumenta, os impactos são desproporcionalmente maiores do que o aquecimento do 10º de grau anterior. Então, a gente não sabe, o fato é que a gente não sabe qual é o tamanho do impacto que os próximos anos vão nos levar. A experiência nos mostra que nós estamos em aceleração. E essa aceleração é uma experiência muito traiçoeira. Por quê? Porque a gente tende a projetar no futuro aquilo que nos permite projetar a nossa memória anterior. Mas a aceleração é exatamente o contrário disso, né? Não é mais do mesmo, não é o futuro como o passado, é um futuro cada vez pior em relação ao passado que já vinha piorando. E isso é alguma coisa que é muito difícil das pessoas entenderem. Eu entendo que muita gente seja negacionista, nem por má fé, mas porque o cara nem entende o tamanho da encrenca, entende? E é isso que a gente tem que comunicar para as pessoas. A gente tem que comunicar o estado de urgência extrema em que a sociedade, a humanidade e outras espécies também estão por causa do capitalismo, basicamente, né? Por causa de um sistema que é baseado na ideia de que é a reprodução ampliada do capital. Então, se não houver reprodução ampliada do capital,
o sistema entra em falência. E como ele não quer entrar em falência, ele explora cada vez mais, ele vampiriza a sociedade, ele vampiriza o Estado, ele quer mais subsídios. O agronegócio é isso, o agronegócio é basicamente uma economia de subsídios, que quem paga é o Mauro e o Luiz e todo mundo que está nos vendo. Uhum. Então, nós estamos pagando para que o agronegócio continue a destruir. Destruir a nós. Sim, para destruir a nós mesmos. Né? Um comentário da Cecília, e vou terminar com uma pergunta que chegou aqui agora. Cecília diz assim: a fala do Marques complementou a da Luciana no foco e na abordagem, excelente. E o Douglas Obrigado, diz assim: professor, e os outros biomas, o Cerrado e o Pantanal, por exemplo, são mais vítimas do agro e das mudanças climáticas. O que se precisa fazer então? Sem dúvida são mais vítimas. O Pantanal é um bioma pequeno, certo? A parte brasileira do Pantanal é 200 mil, não me lembro bem, 200 mil ou 250 mil quilômetros quadrados. A parte brasileira, e a parte maior, porque tem um pouquinho também nos outros países. Mas o Pantanal está sendo destruído, gente, por incêndios, né? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, tá certo? Tem um pouquinho mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 50% do Cerrado já desapareceu, em termos de áreas naturais, em termos de vegetação nativa. Mais da metade do Cerrado já foi para o beleléu. E a outra metade continuará indo, tá certo? Porque o agronegócio não tem limite. Ele quer mais. E ele quer mais porque faz parte da própria engrenagem da lógica do capitalismo e porque aumenta a demanda externa. A China quer mais, a Europa quer mais, a União Europeia quer mais, o Oriente Médio quer mais. Tá certo? Claro, e o Brasil virou esse fazendão completamente destrutivo disso, né? O que precisa fazer, então, é óbvio, né? É acabar com o mal. Acabar o mal significa o quê? Apoiar uma agricultura saudável para o mercado interno, para o consumidor local, sem agrotóxico, que gera prosperidade para o produtor e para o consumidor, que é democrática, e isso parte do quê? Da democratização da propriedade da terra. A velha reforma agrária, que é o mais antigo anseio da sociedade brasileira, desde, sei lá, 1500, tá certo? A ideia de reforma agrária. E nós temos que caminhar como uma bandeira de reforma agrária para o MST e para os pequenos agricultores de forma geral, organizados em cooperativas, etc, etc. Não tem outra saída. Não tem outra saída, não adianta inventar a roda, entendeu? Está todo mundo sabendo que é essa a questão. Qual é o grande empecilho disso? É o agronegócio, mais uma vez. O Brasil tem 1% dos proprietários que tem mais de 50% das terras agricultáveis do Brasil. Não dá. Não dá, não dá. Certo? Mas vai falar em agronegócio, vai falar em reforma agrária no Congresso Nacional. Mesmo para o governo brasileiro. Não existe. A gente tem visto aí o MST, que, olha, o MST é um histórico apoiador do PT, né? E dos governos do PT. Mas o MST já não aguenta mais, né? Eu vejo o STED toda semana dizendo: este governo é mentiroso, esse governo não cumpre a palavra, esse governo não faz reforma agrária. Né? Exatamente. E, aliás, é uma das piores taxas de reforma agrária nesse Lula 3. Claro, o Bolsonaro é ainda pior, lógico, não dá para comparar com o Bolsonaro. Mas em relação ao Lula 1 e Lula 2, está muito aquém. Está muito aquém. Não, pior até do que Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso fez mais reforma agrária do que os governos... Olha, eu vou dizer a coisa que o pessoal vai me xingar, mas era verdade. O Collor deu mais terras indígenas do que qualquer outro governo. Por quê? Não é porque o Collor era bonzinho. O Collor era um sacana completo. Mas, naquela época, o agronegócio não estava tão organizado. Exatamente. De 1989 a 1992, o agronegócio não estava tão organizado. Então, dava para fazer isso. Dava para fazer um gesto sem oposição. Agora, o agronegócio está mega organizado. E por isso também é muito mais difícil. Portanto, é destruir a coluna dorsal dessa organização política do agronegócio. Essa é a tarefa do brasileiro. Perfeito. Resumo, terminamos assim: a tarefa do povo brasileiro é destruir a espinha dorsal deste poder chamado agronegócio. Gostei. Exatamente. Tá bom. Obrigado, Luiz.
Obrigado mesmo. Grande Mauro. Grande abraço. Bom ano para nós aí. Vamos Bom dia para todo mundo. mais um ano. Abração. Tchau, tchau, tchau.